É isso mesmo que você leu. O ódio contra os furries não faz o menor sentido. E não é muito difícil de explicar o porquê. Eu sei, muita gente agora deve estar pensando em vários motivos de que o ódio faz sentido sim. Mas sem militar ainda, tá? Meu Deus, eu parecia aquele pessoal que fica falando de lacração agora. Eu juro que eu não sou assim, gente. Eu juro. A quem só é Silly, não cancelem ela, por favor. Bom, é claro que antes de eu falar da minha opinião e do meu ponto nesse vídeo, eu vou ter que explicar o que são os furries. Não que seja muito difícil, já que só morando em uma caverna pra não conhecer. Mas basicamente, furries são personagens antropomórficos, ou seja, animais com características de humanos. Como, por exemplo, todo o filme de Zootopia, e alguns outros personagens famosos, como a Lola dos Looney Tunes. Uma coisa que eu percebo é que bastante gente confunde os furries com outros personagens que se parecem um pouco, mas que não são. Tipo, o Scooby-Doo, por exemplo. Ele fala, mas ele não é um furry. Vocês podem até se perguntar o porquê, mas eu não faço a menor ideia. Mentira. Furries, no seu geral, são mais aqueles personagens com características físicas de humanos e comportamentos parecidos também. Então, se você vê, sei lá, um lobo com um terninho andando de duas patas e falando, pode ter certeza que é um furry. Mas então, toda essa ideia de furry já é bem antiga. Tem gente que fala que começou lá em 1980, mas é bem mais antigo que isso. Se a gente for parar pra pensar um pouquinho, o próprio Mickey Mouse pode ser considerado um furry. E o primeiro filme, que na verdade é um curta-metragem dele, foi lá em 1928. Sim, isso mesmo. Os furries são bem mais velhos que você. E se talvez você não considere o Mickey como um furry, tá bom. Tem o Zé Colmeia lá de 1988 e aquele desenho do Robin Hood, de 1973. E claro, tem mais um monte de exemplos, mas eu realmente não tô afim de listar todos eles. Obviamente, com a chegada da internet e a criação das comunidades, a comunidade furry foi criada também. Provavelmente foi por algum random e foi entrando gente aos poucos. Eu chamando alguém de random é complicado, né? O tempo foi passando e chegou uma hora em que a comunidade furry não era grande, mas tinha um tamanho considerável. E isso fez com que eles começassem a fazer convenções apenas de furries. E isso é uma coisa que eu acho melhor eu explicar daqui a pouco, porque é um dos motivos pra tanta gente odiar eles. Além de que não dá pra vocês entenderem as convenções sem saber do que eu vou falar agora. Uma coisa que muitos furries fazem, não são todos, viu? É criar uma fursona, que é basicamente o alter ego, como se fosse uma outra personalidade dessa pessoa, só que versão furro. E eles usam essa fursona, às vezes, pra se representar, pra mostrar sua identidade sem precisar esconder nada, o que é bem bonitinho até. Só que às vezes também é só um personagem mesmo, então... As pessoas que criam suas fursonas, geralmente também têm vontade de mostrar elas pras outras pessoas, ou simplesmente representar elas de uma forma mais física. Por isso, às vezes essas fursonas são representadas digitalmente, com desenhos na internet e essas coisas. E às vezes são criadas as fursuits, que são basicamente as tão odiadas fantasias que os furries usam pra conseguir representar essas fursonas. E o que eu achei bem legal de saber é que geralmente quando eles vestem essas fursuits, a personalidade da pessoa muda completamente. Parece até um personagem. Mas talvez seja meio ofensivo chamar assim, então perdão se eu falei besteira. E essa parte das fursuits talvez seja uma das que mais faz os furries serem odiados, porque muita gente fala que essas fantasias são muito feias e estranhas. Mas olha, sem querer falar nada, mas já falando, a maioria dos times de esportes tem mascotes com fantasias muito parecidas com as fursuits e ninguém fala nada. Bom, como eu disse antes, agora tá na hora de falar das convenções. Com a popularidade que os furries começaram a ganhar, começaram a surgir até que uma quantidade considerável de convenções só de furries. Eu só não sei ao certo se todo mundo nessas convenções tem fursuits e fursonas, mas bem, isso não é relevante. A maioria das convenções furries deram tudo certo e não teve problema nenhum, mas eu quero falar sobre uma em específico, que é talvez a principal responsável pelo ódio contra os furries, a Rainforest 2015. Ela foi uma convenção nos Estados Unidos que aconteceu tudo de ruim, e não é nem exagero. Quando você pensava que não dava pra piorar, acontecia algo pior. Dando uma boa resumida mesmo, porque eu não tô afim de falar muito sobre isso, nessa convenção tiveram pessoas levando drogas, bebidas alcoólicas, roupas muito sexualizadas, vandalismo, comida sendo desperdiçada e, por fim, todo o lugar foi inundado por água, por causa de uma brincadeira besta. Se vocês quiserem saber mais detalhes, eu recomendo assistir esse vídeo aqui do Arthur. É muito bom ele explicar bem sobre essa convenção. Mas basicamente, tudo que vocês precisam saber é que só aconteceu coisa nojenta lá. Tiveram até casos de overdose e de polícia lá por causa das drogas. Foi um completo desastre. E isso fez com que a reputação dos furries só caísse. Então agora, a gente finalmente chegou no ponto desse vídeo. O ódio contra os furries não faz o menor sentido. E se você pensa que faz, tá bom, deixa eu falar meu ponto. Aquilo que eu falei das convenções foi realmente bem triste e horrível. Eu acho até que aquelas pessoas que fizeram todas essas coisas deveriam ser proibidas de pisar em qualquer outra convenção. Isso já não aconteceu, eu sou desatualizada, perdão. E sem contar nos crimes que foram cometidos lá, né? Mas assim, não dá pra gente generalizar os furries desse jeito com todo esse ódio. Todas as outras convenções aconteceram muito bem e não tiveram nenhum problema, como eu já falei. Então não tem como você odiar eles por causa das convenções. Agora, também tem bastante gente que odeia eles porque acha que os furries gostam de zoo, e vocês sabem o resto. Mas isso é uma mentira enorme e um mal entendido enorme também. As próprias pessoas que fazem parte de comunidades furries repudiam completamente quem gosta dessas coisas e quase sempre
sempre essas pessoas são expulsas da comunidade. E quando não são, ainda assim há uma minoria dentro dela. Realmente, eu já vi gente dizendo que gostou de algum furry ou achou bonito e essas coisas. Mas isso ainda não é Zu. A pessoa gosta dos traços humanos do personagem e não dos animais. Agora, se gostou dos animais, eu não preciso nem falar o quão estranha essa pessoa é, né? Sobre os fursuits e fursonas, olha, eu acho que todo mundo tem seu direito de achar fursuits feias e de não gostar. Mas claro, sem ataques e sempre mantendo respeito. Então, eu acho que já tá meio claro que eu tô do lado dos furries nessa história toda, né? Eu respeito muito quem é da comunidade furry, além de que eu não tô em posição de julgar ninguém. Eu gosto de RPG e eu sou grow. Que moral que eu tenho pra julgar alguém? No geral, eu acho que eu consegui explicar bem o meu ponto pra vocês. Mas claro, eu quero saber a opinião de vocês também. Podem deixar ela aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ver mais vídeos meus, por favor, se inscreva no canal, não custa nada e me ajuda demais. Se não gostou, pode deixar aqui nos comentários o porquê também. Pra quem quiser, o canal também tem um servidor no Discord. Lá a gente pode interagir bem melhor. Então é isso. Tchau!